Gravar e deixar no YouTube, tá, gente? Então tá, então a gente vai começar, ah, né, dizendo a nossa felicidade mesmo em retornar às atividades do núcleo, né, de estudos das contribuições de Winnicott para a educação do GWPB, né, depois desse recesso de 2 meses, foi necessário por conta dos preparativos, né, e da própria realização do 17º Encontro Brasileiro, que foi organizado pelo GWPB, né, aqui em João Pessoa, no mês passado. Né? Então, hoje vamos conversar, né, sobre um tema bastante importante, que é a deprivação ambiental escolar durante e pós-pandemia, né, e as consequências do psiquismo infantil e o manejo pela escola. Né? Só para ambientar um pouco sobre o tema de hoje, eu fiz uma rápida introdução para a gente pensar nesse conceito de Winnicott, que é a deprivação. Né? A deprivação, né, pode ocorrer, né, segundo o Winnicott, no período de dependência relativa, ou seja, quando a criança já entende que existe um outro diferente dela e que ela depende desse outro. Então, se houver uma falha ambiental, ou seja, algo que a criança estava vivendo de um modo suficiente bom para ela, né, isso deixa de ocorrer, né, de modo abrupto, se instala a deprivação, que pode ter como consequência a tendência antissocial, né? Que o Winnicott compreende como um sinal de esperança de que o ambiente da criança repare sua falha, ou seja, o dano causado, né? Então, o Winnicott vê na tendência antissocial a busca de um acolhimento e de um limite, né? Então, para o Winnicott, a tendência antissocial não é um diagnóstico, né, podendo ser encontrada em pessoas ditas normais, em neuróticos ou psicóticos, crianças, adolescentes, os adultos, né? Quando o Winnicott refere-se ao comportamento antissocial que não foi tratado, ele quer enfatizar tanto a possibilidade da esperança e da criatividade, quanto a importância da restituição de um ambiente suficientemente bom na constituição do sujeito. Assim, a expressão da esperança, que algumas crianças ainda mantêm dentro de si, são uma crença ou um crédito que a criança investe no meio, na esperança de curá-la de sua deprivação, né? Então, segundo ele, uma criança que rouba açúcar está procurando a boa mãe de quem ela tem o direito de tirar toda a doçura, né? Quando a criança expressa comportamentos antissociais fora de casa, como, por exemplo, na escola, ela ainda está procurando a mãe ou um cuidado ambiental suficientemente bom. E, ao mesmo tempo, a autoridade paterna, figura que poderia colocar um limite no seu comportamento impulsivo. Ou como Cleon gosta de dizer, para não colocar tanta ênfase nas figuras do pai e da mãe. Ele fala da função cuidadora e da função interditora do adulto. Então, o Winnicott é enfático ao dizer que não é a psicanálise que estabelecerá mudanças significativas, mas a provisão de um ambiente amoroso e firme, que tem uma função terapêutica, ou seja, que pode promover um suporte às necessidades de reparação ao indivíduo toda vez que a esperança se manifestar. Né? Então, o tratamento, a tendência antissocial, é o hold, é o acolhimento e a função continente. Né? Então, estamos bem contentes por contar hoje aqui nesse 10º encontro, né, do NECOI, com as contribuições dessa querida colega de Manaus, Juliana Lima, que é psicóloga, pedagoga, mestre em gerontologias e especialista em psicologia clínica psicanalítica pela UGF Rio de Janeiro. Ela atua em educação especial, clínica e supervisão, e é membro fundadora da Percurso Amazonas, e que hoje vai conversar com a gente, né, sobre esse tema, deprivação ambiental escolar durante e pós-pandemia, consequências no psiquismo infantil e o manejo pela escola. Agora vamos ouvir a Juliana, que vai nos trazer um pouco da experiência dela, né, na escola, e que certamente trará ricas contribuições para nós nessa noite. É contigo, Ju. Primeiro, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui no 10º encontro de vocês do Núcleo de Estudo das Contribuições de Winnicott para a Educação.
Que incrível! Núcleo de Estudos de Winnicott para a Educação. Já acho que tem que ser aplaudido demais. Além disso, vindo depois do brilhante encontro da Paraíba, que a gente, além de poder se abraçar, foi realmente um lugar onde nos alimentamos muito, de muito conhecimento, muitos afetos e muitas novas ideias. Inclusive, né, Andréia, esse tema foi desafiador, hein? Eu acho que a gente pode começar falando, muito obrigada pela introdução, porque eu acho que é um tema que a gente precisa começar falando, e assim, pré e pós-pandemia. A gente ainda está construindo, né? Vou já ler novamente o tema, mas acho que isso é uma conversa que a gente pode ter esse ano de 2023, no início de 2024, ano que vem, em 2024, nessa mesma época, a gente pode ter, que a gente já vai ter pensado novas situações, a gente já vai ter avançado, como diz o Winnicott mesmo, se tudo correr bem, a gente vai ter avançado também nessa situação, né? Quando a Andrea me propôs deprivação ambiental escolar durante e pós-pandemia, começando nesse início, né, nesse primeiro momento do tema, ou dividindo o tema um pouco, deprivação. Como a Andrea falou, gente, olha só, eu adoro conversar. Então, assim, a qualquer momento, sintam-se à vontade para interromper. Eu vou tentar dar um panorama e depois a gente abre para que a gente possa fazer essas costuras e possa fazer essa teia de conhecimento, tá? Então, só tentando entender o tema, porque eu achei muito interessante. Então, a primeira frase do tema diz assim: deprivação ambiental escolar durante e pós-pandemia, antes dos dois pontos. Bom, a deprivação, como a Andrea falou, a deprivação ela ocorre realmente a partir da fase da dependência relativa. A gente não tem mais aquele bebê, diferente daquele estado de privação, onde acontece no início da vida, naquele momento da dependência absoluta daquele bebê, quando o bebê não tem noção do ambiente. Então, a deprivação, a gente já está em cena uma criança mais constituída, mais integrada, que já teve o objeto e agora o perdeu. Então, justamente nesse momento, quando a gente coloca ou traz o panorama da deprivação, pré e pós-pandemia, deprivação escolar pós-pandemia. Então, pré e pós-pandemia, a primeira ideia que me veio na cabeça foi assim, eu acho que todos já devem ter tido acesso ao texto do Winnicott, que ele vai colocar para a gente o texto das crianças evacuadas, quando ele vai contar toda a história das crianças que são evacuadas das suas casas, levadas para aquelas famílias no interior da Inglaterra por conta da guerra, enquanto os pais estão. Tem alguém perguntando se me ouve. Tá tudo bem? Estão ouvindo direitinho? Tudo bem, Vamos né? sim. Tá. Então, nesse primeiro momento, foi o texto que me veio à cabeça. E por uma conexão muito rápida. Afinal de contas, quando a gente fala na pandemia, as crianças também foram retiradas das escolas, elas foram evacuadas, literalmente, nesse sentido de ser rápido, até uma semana ou até aquele dia podia, daquele dia em diante não podia mais. Então, tudo aquilo que se conhecia passou a ser desconhecido. Então, nesse texto, claro que a gente está falando num texto de guerra. A pandemia não necessariamente era uma guerra, mas ela era igualmente mortífera. Ou talvez uma guerra contra algo de um fantasma. A gente não via o vírus, mas ele poderia ser letal se a gente abrisse a porta. Então, estávamos ali naquela situação. E quando o lockdown acontece, literalmente uma evacuação das escolas, da vida social, das pracinhas, do contato com os professores, dos seus vínculos, e as crianças voltam para dentro das suas casas.
E nessa volta, a gente não tem aquele momento, vamos para casa, descansar, que bom. Até nos primeiros dias, numas primeiras semanas, ok. Mas depois, pela intensidade e a frequência com que tudo foi se dando, a gente foi tendo situações muito difíceis na hora do lockdown. Com relação à escola, aí a gente veio, e claro que estamos aqui, inclusive por conta da pandemia, essa invenção do online, que foi incrível, essas janelinhas foram incríveis, mas naquele momento onde a gente estava vivendo, é, por eu trabalhar numa escola que trabalha com crianças atípicas, todos passaram a ter que fazer aulas online, onde nós, enquanto profissionais, defendíamos que a tela era algo que precisava ser visto com cuidado. Então, nesse momento, nem a gente sabia muito bem lidar com a tela, ainda mais se presentificar na tela. Mas vamos lá, vamos mais um pouco. Aí a Andrea, para botar o tema mais interessante, ela põe 2 pontos depois disso, e aí ela põe assim: consequências no psiquismo infantil e o manejo pela escola. E aí eu acho que é isso que a gente vai ter que, ano que vem, pensar de novo, e no próximo ano, e no próximo ano, porque a gente ainda tem essas consequências, algumas sequelas vão ficar e a gente vai ter que lidar, e outras a gente já está conseguindo Permitir. reconstruir ou ressignificar um daqui para frente, né? E aí, quando a gente fala consequências no psiquismo, é, como eu estava colocando, né? A gente pensou, as crianças estavam indo para a escola de repente, porque foi assim, o lockdown se deu na maioria das cidades, aqui em Manaus se deu, então a partir da semana que vem fecha. Não vamos vir mais para a escola. E aí, nesse momento que não eram férias, porque essas férias não acabavam, começavam a se prolongar muito, aquele lugar que era de constância, onde a criança sabia mensalmente o que ia acontecer, tinha o calendário escolar, o semestre, o professor de horário, com tudo que era previsível, aonde essa previsibilidade que é da escola favorecia a criança a confiar nesse ambiente, esse ambiente tornou o lugar que parece que abandonou. Ah, então não me querem porque eu posso trazer o vírus. Então, enquanto a gente pensava numa situação de autopreservação, como foi tudo muito rápido, a gente não consegue também digerir, nós, enquanto adultos, e assim a gente também não consegue digerir para as crianças o que estava acontecendo. Talvez nem nós sabíamos direito o que estava acontecendo. E aí a gente vai ter os mais diversos atravessamentos, né? Acho que a confiabilidade e ritmo com relação à escola, elas foram gravemente atravessadas, afetadas, e principalmente disso que nós estamos falando. E ainda vamos precisar de tempo para restabelecer mais dessa confiança, mais dessa segurança, né? Bom, nesse segundo momento também desse tema da Andrea, eu também pensei no quanto atualmente o nosso trabalho dentro da escola tem sido de reafirmação desse ambiente, desse lugar seguro, desse lugar confiável, desse lugar que se pode ir, que se tem que ir, que é um lugar para a criança, o adolescente e o jovem estar. Mas aí, só para. Pronto, aí mais ou menos temos o tema. Mas aí, para complicar a história, porque foi quando nós nos falamos lá no início do ano, e foi bem assim, sei lá, talvez 1 ou 2 semanas depois, eu acho, Andréia, que a gente se falou, começa a acontecer um fenômeno no nosso país, e aqui em Manaus a gente tem isso, eu vou viver isso na escola, que são os ataques nas escolas. Crianças e jovens com facas entrando, machucando, matando professores, se machucando uns aos outros. Então, justamente nesse momento onde consequências no psiquismo infantil
e o manejo pela escola. Justamente nesse ataque dessas crianças evacuadas do Winnicott, onde ele vai realmente estruturar todo o conceito dele de deprivação e, consequentemente, a questão da delinquência, do comportamento antissocial e da delinquência, a gente tivemos 2022 numa rotina escolar, quando a gente inicia 2023, a gente já inicia com isso de uma forma forte, forte e frequente. Então, e aí foi a situação, putz, como pensar tudo isso? Não que a gente saiba pensar ainda tudo isso, a gente ainda não sabe, mas a gente está pensando tudo isso. E aí vem aquela questão, será se com o que da pandemia a gente também pode relacionar tudo isso? E isso vamos ter que pensar mesmo, porque o conceito, o Winnicott foi muito feliz nesse conceito dele, a gente tem uma história incrível e todo o desenvolvimento teórico a partir das crianças evacuadas e todo o trabalho que ele faz, e nós, em 2023, temos todo esse trabalho após a evacuação das crianças da escola por conta da pandemia, como está esse psiquismo? Como está? Como a escola pode ser mais um lugar, um instrumento de formação e de constituição saudável para a produção de saúde? Porque olha só, lá também a gente tem essa situação, assim, das famílias adotivas, os pais adotivos, e por várias vezes o Winnicott fala desses lugares como precisando ter contorno, como esses lugares, como se... É claro que as crianças tinham um campinho para jogar bola, elas conseguiam ter um jardim, diferente da questão do lockdown. Mas também no texto ele coloca, se fosse perguntado para qualquer uma daquelas crianças, eles prefeririam estar com seus pais, independente da condição. Né? Então, talvez, se a gente perguntasse para as nossas crianças, jovens e adolescentes, como é que estariam ou onde eles queriam estar na pandemia, talvez eles também nos dissessem que gostariam de estar na escola, independente de qualquer outra situação, né? Porque também esse é um ponto que sempre me chama a atenção. O vírus era um fantasma. O vírus a gente não via, a gente sabia que ele existia, mas ele não tinha uma para criança, ele estava grudado no sapato, mas eu olhava o sapato e eu não via ele. Ele podia estar nas minhas mãos e eu tinha que lavar a mão e passar álcool gel, mas como nas minhas mãos? Eu não estava vendo e eu não consigo. Como que eu posso carregar esse vírus em mim e levar para um outro lugar? Então, isso é muito assustador. E na escola, nas escolas com crianças atípicas, que era o caso, que é o meu caso, onde eu trabalho, isso ficava bem mais difícil de ser simbolizado. Porque, assim, já tínhamos um entendimento de realidade um pouco diferente, bastante diferente. Já tínhamos ataques e vulnerabilidades com relação à condição de cada uma daquelas crianças, seus pais e familiares. Então, como que a gente ia dizer que assim, ó, a escola, que é o lugar onde a gente vai para encontrar os iguais, é um lugar seguro, onde a gente pode ser e a gente consegue se comunicar, os pais conseguem existir nesse tempo, com calma, quando as crianças estão na escola, ó, esse lugar não é mais seguro. Bom, mas vamos lá. Seguindo um pouco no que eu pensei, porque eu fui fazendo alguns apontamentos, a escola como sendo esse lugar de regras, como sendo esse lugar, não de regras rígidas, mas como eu comecei a colocar, calendário, exato, né? Temos uma rotina, a criança sabe que segunda ela chega, mais ou menos ela vai fazer isso, terça ela vai fazer aquilo, previsibilidade, ritmo. Então, isso tudo se quebra, mas em algum momento isso precisa voltar. A volta da pandemia já era uma volta que não tinha mais como voltar para a mesma escola de antes da pandemia. Muitas pessoas viveram situações de perda,
Muitas pessoas viveram situações de sufoco e de sufocamento. A gente aqui em Manaus teve uma crise de oxigênio muito grave, e que realmente nos deixou sem fôlego. Mas isso foi só mais um adendo que a gente viveu, porque todos nós vivemos no globo terrestre essa dificuldade toda. Eu lembro que uma das questões da pandemia, que a live nos ajudou muito, né? Ela passou a ser as nossas escolas, onde a gente produzia a vida, né? Onde a gente se conectava com a vida. A Neísa, nossa colega do Rio, ela fez uma live e aonde ela falava justamente sobre as crianças e como abordar esse assunto com as crianças. E ela dizia assim, que era um novo tempo mesmo, mas que os pais eles precisavam esperar para poder dizer para as crianças sobre o asseguramento de que ficar em casa, longe de tudo, mesmo sem ver esse fantasma, era o melhor a ser feito. E isso era complexo, porque as famílias começaram a ficar muito juntas, aquela coisa da aula online foi difícil, os pais tinham que sentar junto para fazer as aulas, ou o cuidador precisava sentar junto com as crianças, o responsável. Isso foi ficando difícil, esses tempos não terminavam. E quando terminaram, a gente teve a situação da volta para dentro das escolas. No primeiro momento, aquele lugar que há um tempo, que antes da pandemia era um lugar de conhecimento, de criatividade, em algum momento foi o lugar que me abandonou. Ou a gente também pode entender assim: esse lugar foi sentido como um lugar que foi potencialmente me viu como uma ameaça, aquele lugar que eu confiava tanto, que eu gostava de ir, foi sentido como um lugar hostil, um lugar de insegurança, um lugar que a gente precisava, putz, como assim vou voltar? Até quando eu vou voltar? E aí a gente volta e temos ainda uma próxima parada, né? Lembra que as aulas retornam com a possibilidade do online, algumas crianças e jovens ficam online, e a gente só de fato retorna para o presencial em 2022. Porque até 2021 essa modalidade do online ainda era totalmente possível diante das ameaças, né? Então, eu preciso retornar para esse lugar que há um tempo me era muito querido, mas que agora senti como alguma coisa que não foi muito interessante. E aí foi a hora que as escolas também não sabiam o que fazer ou como fazer. Ainda estamos nessa busca do que fazer. Mas nesse momento, apesar do não saber, aquela coisa de estarmos juntos, a constituição da equipe, do se junto, o que antes isso era um perigo, estar junto, agora o estar junto volta a ser uma necessidade para a gente poder enfrentar esse novo momento. Que novo momento de estar junto, de estar presencial, né? Que coisa estranha, que difícil, mas é mais ou menos assim. E aí não tem como a gente escapar, que é assim, como é que a escola maneja com isso hoje ou na atualidade? Não tem como, pelo menos até hoje, pode ser que ano que vem seja outra coisa, ou no mês que vem também. Mas não tem como não ser através do encontro, da parceria, da fala, do diálogo, do se colocar junto, do passar junto, do chamar de volta. Só que assim como as crianças sentiram como um abandono, a família também, a gente não pode, não dá para a gente escapar de alguma coisa assim. Vamos lembrar que na hora que essas crianças ficaram totalmente em casa e esses pais foram ficando muito aflitos com tudo isso, podemos colocar várias outras palavras, vem a situação mesmo da culpa, de estarem culpados
por não estarem dando conta das suas crianças ou quererem que elas voltem para a escola até para esses pais poderem respirar um pouco. E com isso, a escola no retorno, esses pais também começam a projetar na escola e nos professores tudo isso que está dentro deles. Como? Será se vão cuidar do meu filho? Mas será se ela vai ter paciência? Porque nem eu tive. Até eu perdi a paciência. Nossa, como é difícil. Se eu, enquanto pai, não fiz isso, imagina numa escola com tantas outras crianças, com alguns outros comprometimentos, como vamos fazer? Então, a escola, ela também passou a ser um lugar de projeções preocupantes. Hoje, nós ainda vivemos isso. Dentro da escola especializada, é o nosso maior desafio. A projeção desses pais em cada um dos profissionais que ali estão cuidando dos seus filhos, acreditarem que ali há um lugar seguro, e aí, assim, aquilo que era natural do infantil, tipo, ah, estamos correndo, alguém tropeçou, caiu, bateu o dedo, ou caiu, o colega caiu junto, caiu por cima do outro. Nada muito grave passou a ser algo muito grave. Então não olharam, então não viram. Então está faltando pessoas, não temos o suficiente. Não temos, a educação não está suficiente, a escola não é suficientemente segura. E para, assim, incrementar tudo isso, a gente tem os ataques às escolas, né? As situações onde, de fato, há uma invasão nas escolas, a questão da delinquência que precisa ser pensada desse pós-pandemia. E aí, como confiar? Como voltar a ter esse lugar como um lugar de confiança? Nesse momento aí, eu acho que não tem como a gente não associar de novo aquilo que a gente estava, que eu falei no início, que é a questão do tempo. É preciso dar tempo ao tempo. O Winnicott fala isso num pedaço do texto, inclusive na questão das crianças evacuadas. Então, esse tempo ao tempo, é preciso que o tempo aconteça, que a gente saiba um pouco mais, que a gente aprenda um pouco mais, vivencie um pouco mais, esteja ao lado nas dores. Muitas crianças e jovens perderam familiares, viveram angústias de perder familiares, não ter como enterrar os seus próprios mortos. Então, a questão da separação também é algo muito importante nessa hora quando a gente fala de pandemia, o luto. Então, é um tema muito amplo, mas eu trouxe um pouco mais para a escola por conta da vivência. E aí, eu ainda queria colocar uma última coisa antes da gente abrir para a gente começar a falar e poder pensar junto. É assim, né? Bom, eu trabalho na única escola aqui da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que trabalha com crianças neuroatípicas. Nós temos 152 crianças, das quais 140 possuem laudo com diagnóstico de autismo. As outras 22 crianças, elas têm outros CIDs, outros laudos. Dentre eles, a síndrome de Down, a microcefalia, comprometimento, só que todos dentro de um comprometimento mais agudo, que num primeiro momento, que a escola trabalha do primeiro ao quinto ano, num primeiro momento, nesse primeiro momento escolar, a condição da criança é tão agravada que ela precisa de um ambiente um pouco menor, com menos criança, ainda escolar, com professores qualificados, para que a gente possa criar nela toda a rotina, toda a questão da vida escolar mesmo, para que depois ela vá para o ensino regular com mais tranquilidade, mais amadurecimento. Então, essa é a função da escola que eu trabalho, de 6, hoje a 14, mas ela deve ficar entre 10 e 11 anos. Apesar de eu achar que deveria ficar até 14, mas tudo bem, vamos lá. Então,
nessa situação, a gente precisa pensar assim, a vulnerabilidade. Então, grande parte das nossas crianças são não verbais, não falam. Ou falam, tem alguma comunicação, sim, mas não tem uma oralidade como nós estamos falando aqui. Mas há sim uma comunicação. Porém, precisa do vínculo para que isso aconteça. Como eu, inclusive, apresentei o caso no brasileiro, né? Bom, mas enfim, então a gente tem esse quadro de crianças, onde a vulnerabilidade é bem maior diante da condição do desenvolvimento típico. Com isso, a gente também tem pais que precisam também de um olhar, de uma atenção e de uma escuta diferenciada, que precisam também ser acolhidos, que precisam também serem vistos e entendidos nas dificuldades. É claro que eu estou falando de uma escola de 6 anos, ou seja, a gente já passou ali daquele momento, daquele primeiro momento da separação, a gente já está com uma idade onde o amadurecimento da criança já nos permite estar, não estou falando de educação infantil, né, e sim de ensino fundamental, mas mesmo assim, sem vínculo, nada acontece. Sem um ambiente seguro, nada acontece. Antes da gente entrar na live, eu falei assim para a Andréia, Andréia, eu tô nervosa. E daí ela disse, tá tudo bem, Ju, vai ser uma conversa bem legal, você está num ambiente seguro. Quando ela disse isso, eu disse, pronto, deixa eu ir fazer um lanchinho, porque já tô de boa, porque é isso, num ambiente seguro, podemos e devemos tudo, né? Enquanto a gente não sabe muito bem por onde estamos transitando, o nervosismo, será se a gente sabe mesmo falar disso? A gente vive isso, mas será mesmo que a gente sabe? Será se eu vou conseguir transmitir, né? Então, e aí assim, com esse apontamento, eu me tranquilizei um pouco para poder estar aqui com vocês. Assim também é na escola, né? Quando a gente coloca tanto para os pais, ou primeiro para esses pais, que assim, ó, a gente vai ter erros, nós somos escola. A criança vai cair, isso é típico da criança. Pode ser que de vez em quando aconteça uma coisa ou outra, ou talvez não, vai acontecer uma coisa ou outra, o ambiente escolar é de que vai acontecer, mas nós estamos aqui de corpo e alma, né? Com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos e os nossos sentidos abertos também. Porque é muito sutil e delicado algumas mudanças que se passam e a gente tem algo acontecendo com o fulano, tem algo acontecendo com aquela turma, alguma coisa não está rodando bem. Então, quando a gente assegura, só que agora esse asseguramento, ele precisa de mais intervenções. Porque antes, algumas reuniões, algumas situações já nos trazia esse vínculo, né? Essa transparência já acontecia, agora a gente precisa de muito mais. E precisa da repetição. Precisamos estar repetindo isso com uma certa constância e frequência para que a gente possa ter um ambiente escolar realmente mais saudável. E mesmo assim, ainda lembrando que a gente ainda tem paz e eu não sei como não, né? A gente precisa ter esses pais que ainda vão estar extremamente inseguros nessa situação meio esquizoparanoide mesmo, aonde eles projetam no professor e na escola essas situações tão intercortadas, né? Bom, acho que ou mais uma coisa assim, olhando assim rápido, que eu vou enfatizar é o retorno. Nós ainda estamos em retorno, por mais
que assim, o ano passado a gente já teve ele presencial, esse ano também, mas nós ainda estamos em retorno. Nós passamos muito tempo em pandemia, nós ainda estamos nos adaptando. E, inclusive, assim, pensando no retorno, era assim, eu comecei falando assim sobre a tela, né? Logo que começou a pandemia, logo que iniciou o lockdown, eu tinha feito uma conversa com uma escola e com os profissionais, sei lá, 2 semanas antes, talvez, era pouquinho tempo, 15 dias, sobre a tela, o uso de tela. E depois, assim, o retorno, o que a gente faz com a tela, que foi a nossa salvação. Como a gente usa isso, e assim, trazendo isso para a escola especializada, a gente tinha um discurso muito firme de que a tecnologia, ela em algum momento atravessava, então ela tinha que ser muito, nossa, era um discurso fechado. Mas a pandemia desmontou tudo isso. Né? Por um lado, ainda bem, graças a Deus, desfez, ou graças a tudo. E aí, assim, mas na hora de voltar, como voltar? Como voltar para uma coisa que a gente não sabia mais? E era uma das instituições que a gente sabia bem. Meu avô tinha, às vezes, estado na escola, meus pais estavam na escola, eu vou à escola. Muda-se algumas tecnologias, mas dentro de um conhecimento coletivo, todo mundo mais ou menos sabia o que era uma escola, o que se vai fazer numa escola e como é a rotina de uma escola. Né? E aí a gente volta para uma situação onde realmente não se sabe. E aí se vem com muita desconfiança. E manejar com essa desconfiança foi bem difícil. Aquele que passou a ser o substituto do que cuida e como cuida, né? Como acontecia agora as transferências na sala, nas salas de aula, nas escolas? Como a gente pode abordar isso, né? O medo era muito grande. E, e de alguma forma, o vírus ficou mais contido. A Covid, de fato, ela sanou, a gente saiu da pandemia, mas a gente agora vive novas ameaças. Essa violência, essa delinquência que agora começa a chegar, que agora não, mas sem dúvida nenhuma, pós-pandemia, ganhou um quantitativo maior, ficou mais evidente, passou a ser uma rotina não dessa, mas de todas as escolas precisam parar e pensar e manejar com isso, esse medo passou a fazer parte. Porém, não dava para a gente ficar em medo, né? Sucumbir ao medo ia ser muito complicado. Aí a gente ia voltar, talvez, para uma concha autista que não ia dar certo. E a ideia era ir em direção à saúde, à conversa, à fala, né? Bom, não sei, eu estou aqui, estou É falando, ótimo. indo bem, tá Está indo bem. sendo ótimo. Fazendo eu pensar um monte de coisa aqui para a gente conversar Sim, sim, também. sim. O tema, quando tu me propuseste, Andréia, é uma provocação assim, ele vem um monte de coisa, porque realmente ele precisa ser desmembrado com tantas coisas e tantos atravessamentos que a gente pode abordar neste tema, sem dúvida nenhuma. E Uhum. assim, se a gente trouxer isso para a rotina da escola, a gente precisa pensar que há um monte, muitas coisas acontecendo. A rotina do consultório ela é um pouco diferente, né? Quando a gente traz para a clínica e para pensar tudo isso na clínica e o nosso lugar, o nosso papel, o nosso compromisso também social de estar ali, mais uma vez, falando, ouvindo essas crianças, pensando, olhando e assim, tentando traduzir e entendendo esse medo que também é nosso, mas trazendo ali para a palavra, tentando traduzir ali, é muito interessante. É muito interessante, acho que fica bom aqui, né? No meio acadêmico. Lá na vida não é bem interessante a palavra, mas fica extremamente, no mínimo, ambivalente, sabe? Aquela coisa meio paradoxal que o Winnicott nos traz. É, como é que a gente faz com isso?
Como Uhum. é que agora a gente lida? Que tanto de tela agora é importante? Até onde a tela ajuda? E assim, não tem uma régua, né? A gente ainda, talvez um dia a gente tenha, mas a gente não tem essa régua, a gente não tem essa medida, mas a gente tem ou a gente continua tendo, e mesmo online, a gente continua tendo um olhar, a gente continua tendo a escuta, a gente continua tendo todos os nossos sentidos. Eles precisam estar à disposição. Eu não consigo mais pensar a educação sem o sentir lógico e sem todos os nossos sentidos. É, o ano passado, ainda em 2022, a gente teve na escola uma situação assim. 2022 é o primeiro ano que pós-pandemia a gente tem ele com frequência presencial. A gente não teve nenhuma interrupção por Covid, né? Em 2022, eu lembro que às vezes até quando a escola parava em feriados prolongados, assim, vai enforcar um dia ou outro, isso foi difícil com as nossas crianças. A gente teve, eu estou falando de crianças atípicas, sim, mas a gente teve que criar uma metodologia junto com os pais para manter uma rotina não escolar, não é que a escola agora, não é isso, mas manter o vínculo da escola com as atividades escolares, porque senão bastava 3, 4 dias para a criança começar a resistir de novo a vir para a escola. E assim, eu entendo perfeitamente a situação de até, será se daqui a pouco a gente vai parar de novo? Será se vão dizer que não é para eu ir mais? E aí vão dizer que eu estou de férias e aí não volta e não volta? E não é isso. Uhum. Então, o uso da rotina passou a ser fundamental, fundamental com as nossas crianças, né? É, os momentos de amor com elas, né? Porque assim, com a criança atípica, a cada momento a gente precisa aproveitar aquele momento, porque pode ser esse momento decisivo para algumas coisas. Então, no ano passado, em 2022, se não me perco no que eu estava falando, a gente passou então a desenvolver com eles, teve um projeto que a gente fez que foi o Super Autor. Cada um das crianças teria a possibilidade de escrever o seu próprio livro, contando não só a sua história, contando uma história. E por que isso? Porque com isso a gente garantia que semanalmente a gente entrava em contato com esse assunto. Ai, chegou o dia da gente como está a sua história, como está a outra história. Então, os que desenhavam, os que não desenhavam, só escreviam os textos, os que não escreviam, só desenhavam, como seria isso? Então, a gente garante com isso a continuidade, o ritmo se reestabelece. Peraí, a gente não acabou o livro, que a gente só acaba o livro, de fato, bem perto do fim do ano. E aí a gente faz essa situação, né, do lançamento dos livros, mas na verdade, o que é muito bacana, a Déia, inclusive, a Déia, minha irmã, que está aqui, a Andréia, ela, inclusive, na hora ela faz para mim essa vinculação entre o autismo e o artista, né? Enquanto artistas, o que eles transformaram. Mas, além de tudo isso, é um projeto que garante a continuidade. A gente vai voltar, a gente vai fazer. Hoje é o dia de pintar, hoje é o dia de escrever, hoje é essa página. A fulana terminou o livro dela, então como tá do outro? Então isso nos garante alguma continuidade. Esse foi um projeto muito importante na escola, que a gente também só pôde avaliar isso depois. Nem a gente tinha tanta noção enquanto estávamos fazendo ou vivendo aquilo tudo do que estava sendo feito. Então, assim, esse tema onde a gente fala do pós-Covid, a gente ainda vai falar do pós-Covid por muito tempo e por muitos anos, eu imagino que sim, e por várias e várias é, gerações, tanto as que viveram enquanto na escola, quanto os adultos que passaram com seus próprios filhos, e as sequelas e as consequências de tudo isso. Como é que isso Uhum. se costura? Se a gente parar para pensar também,
diante disso, desse contexto que a gente falou, as séries iniciais, o início das séries, ou seja, o primeiro aninho, a alfabetização, e as séries finais, onde esse momento de estar junto em situações e proporções totalmente diferentes, mas onde esse momento do estar junto provoca grandes aprendizados, né? Então, o conhecer as letras, o contato com os colegas, com o material, assim como a finalização, o estar junto, estudar junto, os grupos de estudo, e como tudo isso se deu. Ainda temos sequelas significativas de tudo isso e ainda vamos ter bastante tempo para pensar. Outra coisa que eu queria enfatizar era esse lugar de proteção, que ainda me deixa com muitas interrogações, sabe? A escola, ela era um lugar de proteção. Se a gente parar para perguntar dos pais, não, meu filho está na escola, meu sobrinho está na escola, ou alguém, ou alguma criança ou jovem que a gente, está na escola, ufa, se estava descansado com esse lugar que essa criança, esse jovem, esse adolescente estava. Então, esse lugar protetivo era um lugar que existia uma proteção física. Então, estamos dentro dos muros da escola, e existia também uma proteção emocional, era um lugar de cuidado, havia professores, especialistas pensando junto, meus filhos, meus sobrinhos, as crianças do nosso país, do nosso planeta, estavam sendo cuidados ou estariam no melhor lugar para eles estarem. E de repente esse retorno, a gente já está numa situação um pouquinho melhor, mas a gente não volta para o mesmo lugar. Então, que lugar é a escola agora, né? De que lugar nós estamos falando? Como voltar a confiar? Quando a gente conhece um lado nosso e também um lado extremamente humano de cada um dos professores ou da instituição mesmo, né? Como é que vocês estão pensando isso, hein? Que deu para pensar aí algumas coisas, suscitou algumas coisas em vocês. Eu queria começar a justificar um pouco esse tema tão amplo, Tá né? bom, Andréia, tá, vamos lá. Mas, justamente, Ju, eu acho que tu chegou no cerne da questão, porque, assim, a gente vai precisar. Eu fiquei ainda com dúvida, eu digo, meu Deus, a gente ainda 2023 vai falar de pós-pandemia, vai falar de pandemia. Mas eu acho que sim, acho que a gente vai falar isso, né? Porque é as consequências, é só no depois, né? Não é durante que a gente percebe. E as pessoas às vezes ficam assim, mas já é um tema que já todo mundo já falou, já não tem mais. Não, tem muita coisa, porque a gente vai vendo, né? A gente só vê as consequências, né, no psiquismo depois. Né? E a gente vai poder pensar junto, vai poder até, né, ter insights, é nesses momentos aqui desculpa, Bianca, você levantou a mão, mas eu acho que eu já tinha. Tá. Mas nesses momentos aqui de encontro, de repensar o que está fazendo, né? E eu acho que na base, eu acho que o básico, né, que se deve fazer, né, considerando tudo que você trouxe, é de fato restabelecer a confiança, que isso demora muito tempo. Uhum. É. Está todo mundo muito desconfiado, né? As crianças também estão desconfiadas, né? Porque para a Você gente falou muito voltar para dos pais, das a projeções dos pais, sim, sim, sim. mas as crianças também estão muito desconfiadas desse lugar, né? Algumas nem sequer estabeleceram uma relação anterior à pandemia com esse ambiente, né? Uhum, E perderam isso que você exato. falou, no início perderam até a oportunidade de se Sim, ambientar na escola, de experimentar, de se enriquecer com o que a escola favorecia. E os tantos outros que começaram a universidade sem nunca ter nem concluído o terceiro ano juntos, que tristeza, né? exato. E assim, Andréia, nisso que tu tá falando, pegando
pegando gancho, acho que a gente vai falar disso ainda por bastante tempo, é que ainda nos é um assunto difícil, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente fala em pandemia, ainda dói na gente, ainda É. Parece já que a gente quer acabou, passou. recalcar, né? Já É, acabou, já exato. Já passou. passou, já está resolvido. E, na Uhum. verdade, não é só de consequência, não. Às vezes eu fico pensando que a gente tem sequelas mesmo, porque a consequência é Sim. meio uma cicatriz que Uhum. cicatrizou e a gente vive bem, às vezes faz até uma tatuagem por cima. Acho que a gente ainda fala da pandemia de sequela mesmo, alguma coisa que está Uhum. ali no dia a dia. E eu concordo contigo, só no pensar junto. E é junto assim, porque o que nos trouxe de muito bom foram os encontros online. Então, quando a Uhum. gente pensa assim, interestadualmente, né, com todas essas possibilidades, a gente tem um ganho enorme, né? Quando a gente vive. Bianca, eu já vou abrir a palavra para ti, peraí, mas quando tu começa, aí tu me manda aqueles vários textos, Ju, olha, lembrei de ti, lembrei da realidade, aí daí eu leio, divido com os meus colegas aqui, nossa, isso assim, a gente literalmente vê um horizonte aonde a gente tá com uma janela fechada, com cortina fechada, e assim, é literalmente a gente está fechada, aí parece que a gente levanta o olhar e diz, ufa, uau, que bacana. Então, esse pensar junto, ele mudou a nossa vida, os nossos encontros, a nossa capacidade de se encontrar mesmo. É um encontro onde a gente está fazendo aqui, né, Manaus e todos vocês, ou seja, é um encontro que eu penso, né? Na minha cabeça vem a imagem muito do encontro das águas aqui de Manaus. Ou seja, não é uma mistura, mas é um lindo encontro onde a gente se encontra nas diferenças de cor, de velocidade, de densidade e cria um novo. Então, realmente, se a gente pudesse falar de alguma coisa boa da pandemia, eu acredito, me vem sempre a imagem do Encontro das Águas e a gente fazendo algo muito incrível no online, que de fato eu acho que tem muito a ver com vida, com pulsão de vida mesmo, com eros, com amor, como várias vezes foi falado. Mas, Bianca, fale, por favor. Imagina. Foi um prazer te ouvir, né? Enfim, eu fiquei pensando em duas coisas que acho que até se relacionam, no sentido assim. Quando a gente entra em lockdown, né? Então a escola invade a nossa casa, né? Nesse sentido. Então os pais são professores. Então eu ouvi muita queixa. Eu não sou professora, nem que essa professora fica mandando esse monte de coisa. Então essa Uhum. transferência, né, muito negativa até em relação à escola, como se a escola estivesse jogando a responsabilidade para os pais, mas era o que tinha no momento, né? Mas É. alguns pais não tinham paciência, não tinham tempo, tinham que trabalhar, uma série de coisas. Então foi Uhum. difícil, então a escola entrou dentro de Sim. casa e foi muito difícil. Quando retorna, né? Então eu tive a oportunidade o ano passado inteiro de ser parceira numa escola, né? E quando Uhum. retorna, eu vejo o contrário, né? A casa, a família, o individual invadindo essa escola. Então eu tinha muitas demandas de ordem mais clínica, se a gente fosse observar, no sentido assim, do individual, do subjetivo, então adolescentes em especial, né? Com queixas, porque acho que ficou tanto tempo em casa junto, talvez não tivesse, né? Foi uma coisa obrigatória, uma coisa é você estar Uhum. próximo dos seus pais, ter que conviver Sem 24 dúvida. horas, né? E aí tinha o comportamento ruim, ia para a coordenação conversava, Bianca, vem dar aqui uma olhadinha, conversa com esse aluno. E aí, quando a gente ia conversar, vinham questões da casa, da família, né, de perdas também, bem importantes, né, na pandemia, e que a escola, no primeiro momento, ficou muito insegura também, eu penso. Como que eu vou lidar agora? Porque eu tenho que lidar com as questões educacionais, correr atrás do prejuízo, né? E tenho que também lidar com essas questões emocionais. Então, assim, eu senti que foi super estressante também, porque era demanda atrás de demanda, e aí você falava com família, você voltava, falava com o pai, falava com a escola, né? Mas demorou para sair desse clima, sabe? De olhar mais para o individual, no sentido assim, daquele problema que era trazido, né, de uma forma pontual, até a escola poder olhar e falar, bom, o que eu faço com tudo isso agora? Porque quando a gente via, eram casos muito assim, não parecidos, né, do ponto de vista do acontecimento, mas do sentimento, né, Sim, sim. das Parecia uma areia angústias. movediça, né? A gente estava Isso, ali isso. afundando junto.
né? E a escola, assim, então era assim, Bianca, vem cá, Bianca, vem cá. Então, assim, o psicólogo também não dá conta de tudo, né? Porque tem Sim, coisas claro. que. E aí Claro. foi uma parceria mesmo muito bacana, mas foi difícil, viu? Foi bem difícil. Bianca, olha só, a gente na escola, a gente ainda está tentando restabelecer essa parceria, sabe? Porque como tu falaste, e como a gente estava falando, o lockdown, ele foi imposto. Foi algo de uma evacuação mesmo. Tira todo mundo da escola, bota todo mundo em casa, sem mesmo a gente saber se era o melhor, mas era o que dava para fazer, né? Se alguém Tinha, né? perguntasse, nossa, mas as crianças têm que ficar em casa, assim, uma resposta sim ou não, a gente não tinha, mas mais ou menos a gente entendia ou não entendia de nada, e assim a gente estava indo. Então a pandemia foi uma areia movediça, onde a Uhum. gente estava, quanto mais a gente se mexia, menos a gente tinha um lugar seguro para se segurar e ir junto, né? E aí eu acredito que esse lugar seguro veio muito do online. Acho que o online, ele se consolida, nesse online, esse encontro online, ele se consolida como essa possibilidade. Agora, na escola, nós ainda estamos nesse lugar. Nós ainda estamos, assim, essas várias demandas, essas famílias que perderam, né, as várias famílias que perderam entes queridos muito próximos, pais, algumas perderam pai e mãe, Uhum. passaram a viver com outras pessoas da família, né, viveram tragédias, e precisavam, mas eu não sei se tu vives isso, mas às vezes eu tenho, ano passado, eu tinha uma sensação que a família precisava de um lugar de escuta. A Sim. pandemia, a gente não tinha psiquismo para viver tudo aquilo, a gente não tinha. Daí, quando a gente volta, e volta para a escola, por minimamente ter sido um lugar de segurança, ela também passa a ser, mesmo na desconfiança, ela ainda é uma instituição que eu conheço. Então, eu Uhum. preciso falar e eu vou buscar. Então, ano passado, a gente tinha que ter uma disponibilidade de tempo física e mental para Exato. estar realmente ali, naquele lugar de sustento, de escuta e de histórias que se repetiam realmente, não exatamente na subjetividade, mas que e elas precisavam se repetir, e a gente tinha que ter tinha que ter para dar, né? Tinha que ter para oferecer. Acredito que esse ano, isso era muito o que eu percebi ano passado. Esse ano, com os ataques nas escolas, eu não vivi o ataque na escola que eu trabalho, Bianca. Eu vivi assim, eu estava trabalhando e aí uma colega, professora, entra na minha sala desesperada, mas algo assim que eu não sei te descrever alguém que trabalha com crianças neuroatípicas, Neurotípico. muito tem um trabalho muito bacana e ela é muito tranquila e tal. De repente, bom, eu não consigo, eu nunca nos meus piores pensamentos eu imaginei que ela ia me dizer aquilo, né? Uhum. Tanto que num primeiro momento eu nego, mas assim, ela entra e diz assim, Juliana, a escola da minha filha está sendo atacada. Quando ela diz isso na minha sala, eu digo, pera, que história é essa? Onde é que tu viste isso? Não, na internet estão me mandando mensagem. Menina, isso é fake news, calma. Peraí, vamos respirar. Senta aqui, vou pegar uma água para você. E fui fazer tudo isso e ela não conseguia sentar e vinha atrás de mim. E falando, e falando, e falando. Aí eu olhei para ela e disse, quer saber? É muito perto, a escola da filha dela é muito perto da escola onde eu trabalho. Talvez umas 4 quadras ou 5 quadras, é perto mesmo. Vamos lá. Vem cá, pera, vamos lá. Pego a professora, ponho no carro e vou até lá. Quando eu ando a primeira quadra, eu não consigo mais andar, porque tá tudo parado. E aí eu começo, passa 5 minutos, passa 10 minutos e nada anda. E aí eu olho para ela, aquela mãe tá desesperada, suando, que a blusa já estava colada. Aí eu olho para ela, peraí, eu vou deixar o carro aqui, eu largo o carro em algum lugar. E eu disse, vamos lá. Essa mãe, ela não. Realmente isso é materno, ela não anda não, nem corre, ela pula, era, parecia uma coelha. Em 3 pulos ela chegou na escola, ela já estava na porta.
E eu tentando loucamente correr atrás dela, e eu corri muito. Mas ela chegou muito na minha frente. Tá bom? E aí aquela confusão na escola, entrando e se identificando. E quando a gente entra na escola, quando eu entrei na escola com ela, e é lógico, e aí a pessoa da porta já olha e diz: tá tudo bem com a tua filha, tá tudo bem com a fulana. Ela cai no meu braço e começa a chorar. E aí ali a gente fica um pouquinho, e é o tempo que eu paro e olho à volta. Quando eu olho à volta, eu vejo esses pais chegando com um semblante que eu não sei. Eu começo a falar, começo a ficar gelada. Porque, assim, Sim. é uma situação da qual a gente não imagina viver dentro de uma escola. A gente entra pelo segundo andar, então eu olho e vejo as salas embaixo, eu consigo ver pelos vidros. As salas estão todas com cadeiras encostadas na porta. Todas por trás disso, como se fossem barricadas. Então, eu sabia que a filha dela estava bem, isso era uma tranquilidade, mas eu não sabia que proporção que aquilo ali estava acontecendo. Tomado, E, né? e os Uhum. pais entravam com aquela situação, gente, é escola, o que está acontecendo? E aí polícia, e aí ambulância, e isso aqui não é para estar na escola, isso não é assim, ou a gente pelo menos não sabe lidar assim. Então, depois desses ocorridos, e não foi só aqui em Manaus, houveram em várias outras situações, várias outras cidades do Cuidado, país, né? a gente teve um outro ataque, né? Depois da pandemia, a gente teve um outro ataque, que foi essa situação. E aí eu acho que aí eu acho que só o Winnicott mesmo para nos ajudar a pensar essa história, que é a situação do ataque com faca, do ataque do adolescente que vai fazer uma arma ali, um comportamento antissocial, e depois o comportamento de alguns adolescentes onde houveram mortes de professores e colegas, que aí a gente já tem a delinquência. Não é, acho que a gente pode falar disso, não é bem esse o objetivo, mas eu acho que é um pouco isso, Bianca. Até onde a gente está pensando nesses comportamentos antissociais, com toda essa frequência, com toda essa Uhum. intensidade, que manejo estamos tendo, como está sendo essa cultura dentro da escola, e a questão mesmo do estabelecimento da delinquência. E aí eu acredito, enquanto pessoa profissional, acho que aí só o Winnicott. Aí a gente pega o livro do Winnicott, põe embaixo do Baixo braço, do braço. segue para a escola e vambora, né? E vambora, e vambora. Acho que nesse caso a gente precisa disso. Perfeito, obrigada. Nossa, Juliana, que situação. Você tinha me falado logo depois, você me falou, André, está acontecendo aqui e tal, mas eu não tinha entendido a dimensão do que tu viveu, deve ter sido um terror mesmo, porque é isso, né? A gente, como assim? Aqui é uma escola, não é para estar acontecendo esse tipo de coisa. É incompatível com o ambiente, né? Porque E o que embora a gente acontece? já soubesse, né, anos atrás, tem desde Sim, 1990 e lá vai bolinha, que a gente tem esses estudos, né, sobre a uhum, violência, enfim, nas escolas. Mas é que eu acho que a gente viveu uma coisa muito insegura também, assim, é, social mesmo no nosso país, né? Também tem que se considerar claro, claro, todo esse período claro. de instabilidade mesmo, de Uhum. não saber o que é isso, de estranhamento De não ambiental, saber. né, que invadia todos os, É, invadiu a família, dividiu família, estou falando sim, mesmo da polarização, né, sim, da política, política, né? né? Sem Então, tudo dúvida, isso foi uma fragilidade ambiental muito claro. grave, né, e tudo muito junto, uma coisa Uhum. sobreposta à outra, né? Então, Sem condições da gente ter digerido uma, já acontecia a outra, né? ao mesmo tempo, Ao o tempo mesmo tempo. todo, Uhum. né? Não, Como não tu dá falou, para. continuamente, né? Assim, sendo. Uhum. Então, é isso. Acho que para se reparar alguma coisa, não se volta para o mesmo, porque a gente teve experiências traumáticas que a gente precisa considerar, né? E a gente vai ter que ir se havendo com o que vai aparecendo, porque, assim, foi uma questão. A gente via, né? Antes, muito antes, né? Os casos de criança que se cortava, que, né? Sim,
E, Sim, como, sim. e aí vem também com uma proporção Aumento, né? muito Assim, um volume grande. maior, sim. Uhum. Sim, não sei te dizer Há em uma dados, mas desesperança, parece, né? desesperança. É Né? por isso a instituição da delinquência mesmo, né? Quando a gente parte para esse. Mas antes da gente chegar aí, André, aí olha só, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e esses ataques, e sem dúvida, foi, enfim, não é daqui e tal. Mas aí o que que acontece, né? Com tudo isso, o que que acontece? Suspende as aulas. Justo, era necessário parar, a gente precisava, ei, para tudo, porque a gente tem que pensar aqui o que está se passando, como está se passando. Não que a gente vai resolver, mas realmente tinha que parar. Mas suspende as aulas. E aí lá vamos nós de novo para essa situação de interrupção da escola, né? E aí a gente de fato fecha a escola para o aluno, porque não tá bom. Então a gente já fechou a escola há um tempo Porque não atrás, é seguro. não é seguro, porque não é seguro, né? Então, e aí a gente precisa pensar como tu está trazendo, no acúmulo disso, né? Então, eu ia levar o vírus, agora eu levo a arma. Então, quem são esses jovens também, né? Como eles estarão daqui a alguns anos? Então, por isso, falar de pandemia, a gente ainda vai falar muito de pandemia, a gente precisa ainda falar muito, porque quando eu disse assim, a minha primeira reação é negar, não, pera, que onde já se viu, não, não, não. É a nossa primeira situação. Não, como é que eu vou entrar em contato com um treco desse? Não, já passou a pandemia. Não, não tem ataque. Não, isso é fake news. Espera, vamos ver da onde está vindo essa informação. Então, esse momento de para-choque mesmo, onde a gente faz esse processo de negação, porque isso é extremamente humano, não tem como nós nos desvincularmos da nossa humanidade. É, também, por várias vezes, faz com que a gente não fale, não troque. E quando a gente não troca, a gente fica abafado e sufocado. E aí, assim, só rápido fazendo um paralelo com o que aconteceu há pouco tempo aqui, né? A gente viveu toda essa fumaça sufocada, onde ninguém falava sobre isso, ninguém falava da Amazônia queimando, os peixes morrendo, os nossos animais morrendo, a nossa população morrendo, e ninguém falava sobre isso. E a gente estava sem voz para falar. Eu literalmente perdi a voz por conta de tanta fumaça. Então, a gente realmente precisa achar as brechinhas, ou precisa encontrar esses espaços onde a fala circule, senão a gente fica com aquele ar viciado, um ar que não faz bem, ele sufoca, ele vira um ar cheio de fumaça, vai intoxicar. Cati, você quer falar? Tô sentindo você caladinha hoje. Eu ta- Quero ouvir sua voz. eu tava pensando alto. Eu tava, Eu ouvi, eu ia dizer, tu tá de microfone fechado. mas eu estava pensando justamente nisso, né, Ju? Assim, a gente hoje estava falando um pouco de outra situação, eu e André à Sim. tarde, mas estava falando disso, assim, de quando a coisa se encerra num círculo, que é um círculo, né, violento, né, que é um círculo meio Sim. perverso, assim. E quando a gente não rompe, quando a gente não fala, né? Isso vai ficando encerrado e vai se reproduzindo, vai se repetindo, repetindo, né? E aí Uhum, eu penso que em várias uhum. situações, tanto sobre a pandemia, que é isso, né? Por que falar da pandemia? Precisamos falar sobre a pandemia, sabe? É. Né? É um pouco aquele filme, precisamos falar sobre Kevin, O né? Kevin, Precisamos falar sobre a que pandemia. depois da gente Precisamos, ter visto aquele filme, nunca mais a gente vai esquecer, né? A isso, gente vai falar exato, sobre o Kevin várias vezes. várias vezes, Então é a mesma né? coisa da pandemia. Uma vez Exato. vivido isso, a gente vai falar sempre A gente vai sobre isso. falar várias vezes, né? Várias vezes. Sempre falando, É. né? Então a gente às vezes repetindo e às vezes passando por um outro, como fala lá plancha, né? Passando por um outro ponto do mesmo plano, né? Sim, Então, assim, sim. mas precisamos falar para poder. E esses espaços, eu fico pensando, né, Ju, assim, esses espaços assim de conversas, de trocas, são espaços fundamentais para isso, porque também eles vão tendo um efeito
um efeito meio carambola, assim, né? Que vai afetando. Então, quem está aqui vai levando e vai trocando, e assim e também vai criando alternativas para, né? Catherine, é isso mesmo. E agora, como a gente não precisa. Claro que o encontro presencial ele é muito Claro. gostoso. Aham. Ele é fantástico. Nossa, é incrível. Mas como a gente. Como não dá o tempo todo, Isso. como a gente precisa desses espaços, isso realmente é transformador. Eu também acredito nisso e vivencio isso. Quando a gente fala, quando a gente se, não importa de onde somos, nem para onde vamos, mas importa que a gente pense junto. A Andrea trouxe isso na fala dela, e eu acredito nisso. Acho que a gente precisa pensar junto. É. Então, eu vou falar daqui, vocês vão falar daí, e a gente vai falar, putz, olha, isso, aquilo, outro. Ou pelo menos assim, nossa, não tinha pensado por esse ponto, olha que interessante. Pronto, já está mais do que suficiente, mais do que suficiente. Porque a transformação vai se dar com o tempo, né? Como o Winnicott mesmo fala, é preciso dar tempo ao tempo. E às vezes a gente precisa de algumas coisas. A pandemia, a gente ainda não deu tempo ao tempo. A gente ainda não tem tempo suficiente para ter ressignificado, a gente não tem. E aí, e com o acúmulo de situações acontecendo, uma por cima da outra, sem dúvida nenhuma, a gente ainda não teve espaço Aham. Isso. de toda essa digestão, né? Ela ainda está bem atravessada, né? É, é bem por aí. E assim, bom, eu sou a Juliana, eu sou irmã da Andréia, para quem não conhece, a Andréia é essa que está aí. Eu sou psicóloga, eu trabalho numa escola e a Déia trabalha na maternidade, no hospital maternidade, né? Um lugar de nascimento onde a gente pensa que só tem coisas muito boas. E a pandemia, eu também vivi muito de perto com ela, e a Bianca falou alguma coisa sobre essa volta, como nós estávamos, essa escuta, esse lugar, a escola também como esse lugar de escuta, que foi muito importante, mas eu lembro da Déia, a gente conversando, que na pandemia ela veio ficar junto, né? A gente ficou junto na pandemia. E eu lembro da gente conversando e ela dizendo assim, a gente não sabe, né? Não se sabe, lá naquele primeiro momento, onde a gente não se sabia direito quase nada. Não que a gente saiba agora direito alguma coisa, mas a gente sabe um pouco mais do que naquele momento. E eu lembro dela dizendo assim, Ju, estão chamando a psicologia para a gente ajudar a pensar se a pessoa que está ali está fazendo uma falta, era uma falta de ar, tinha um outro nome para isso, mas era uma falta, se era uma ansiedade, Ansiedade. ou se era isso, ou se era a Covid já se manifestando, porque a gente ainda não tinha os testes rápidos. E eu dizia, Deia, meu Deus, como que vocês estão enquanto profissionais, né? Imagina o que é um profissional parar e olhar e pensar, não, é Covid ou é ansiedade? Hoje é quase impossível da gente pensar isso. Naquela época extremamente terrorífica, era desesperador, né? Era desesperador. Mas, então, a gente não tem como dizer que isso passou, porque isso ainda não passou. Na época, a gente fez um grupo também, tinha um grupo de atendimento a gente já tinha uns anos de atendimento ao autista no ambulatório Araújo Lima, que é o hospital universitário aqui de Manaus. Então, era um grupo com a psicologia médica, com a coordenadora, com a orientadora, beleza. Bom, quando isso tudo começa, é nesse hospital que a gente vai viver a primeira falta de oxigênio. Aquilo tudo que vocês vão ver na televisão acontece primeiro lá, aquelas primeiras imagens. Então, quando isso acontece, a gente é chamada para a gente fazer um grupo para o atendimento dos profissionais. Não é de paciente, né, mas online dos profissionais, dos médicos que a gente já circulava, dos residentes que estavam ali. Não, não, não. Tá, pergunta se a gente conseguiu. A gente fez 2, 3 encontros, mas era de uma angústia tão grande para os profissionais, aquele grupo naquele momento não dava para falar. Só deu para falar depois, Bianca, no outro ano. Naquele momento, até falar
retomar, viver aquelas situações. Tinha uma moça que ela colocava uma experiência assim, ela era a chefa da UTI infantil. Ela tinha um leito e 12 crianças. Ela tinha que escolher que critérios? Qual é o critério? São 12 crianças, todas as 12 com possibilidades de como é que faz isso? Ela disse, eu só consigo sentar e chorar. E ela falava, começava a chorar e não conseguia mais. E a gente estava presente no online, mas a gente não estava perto, não podia abraçar, não podia tocar na mão. A palavra, mas que palavra que usa numa hora dessa, né? Então, assim, isso tudo, apesar de ter sido vivido na saúde, isso foi refletido na escola, isso foi refletido nas famílias, a gente vê o reflexo de todas essas situações e hoje temos as sequelas delas, né? Temos as sequelas e precisamos ir respirando fundo, às vezes parando um pouquinho, conversando muito para poder a gente seguir, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Fala, cá. Eu queria fazer mais um comentário, assim, Vamos que lá. é assim, ó, eu estava pensando, né, eu fico com a impressão, às vezes, a gente também se envolve bastante com educação, eu e André, e a gente conversa muito sobre isso, assim, e eu fico pensando, às vezes, que a escola também está meio que negando, sabe? Hoje em dia, assim, porque assim, por exemplo, a gente vê, eu vivi recentemente uma situação assim da professora chamar uma mãe e dizer Uhum. assim, olha, seu filho tem TDAH. E aí a mãe parou e disse assim, tá, mas como assim, né? E aí a mãe ficou meio confusa e disse assim, mas eu acho que ele está na pré-adolescência, então na pré-adolescência é muito complicado, né? Porque tudo que a professora dizia que o menino tinha sintoma era basicamente da pré-adolescência. E aí a gente Sim. estava falando de um menino que era Ah, muito submetido, digamos assim, era um menino sim, sim. bem encerrado, né? E um menino que estava começando a existir, digamos assim, criativamente, né? Uhum. E aí a professora chama e diz assim: olha, isso é TDAH e transtorno opositor, é TOD também. Já ia dizer, não tem o Todd no Tem, meio? Porque tem, agora, é. pô, E aí teve o tu... Todd no Ah, meio. E ah. aí, né, a mãe tomou um choque e tal, e, bom, enfim, a gente foi conversar sobre isso e tal. Então, veja, né, como também às vezes é difícil, por exemplo, parar também, que eu fico pensando, né, o que será que tem de reflexo? Porque eu lembro que na volta ali, logo no início, era muito difícil, por exemplo, as crianças ficarem paradas, sentadas. Crianças de 10, de 11, de 12 anos, que a Exatamente. priori já Uhum. estariam numa outra fase, né? Digamos assim. E aí você pensa assim, tá, Cleon fala muito isso também. A gente estava discutindo outro dia e ele falou, já em alguns dos nossos encontros também, em público, o menino estava na tela. O menino não precisava dizer, professor, posso ir ali beber? Eu levantava, ia beber água, ia pegar uma uva, ia pegar Isso. alguma coisa, entendeu? Sim, Aí sim. está dentro da sala de aula e precisa do professor, e o professor diz não vai. E aí, então fica aquela coisa. Então, o que ainda será que a gente não tem aí, talvez, de resquício, de reflexo, né, Ju? Eu fico pensando, que aí me leva a uma outra, eu juro que eu paro já já. Me leva a uma outra questão que é assim, que você estava falando, né? Que apesar de serem crianças de 6 anos, como você estava falando, do Fundi 1, né, do ensino Uhum. fundamental 1, Sim. a partir ali do 1, o que eu fico pensando não importa muito a idade, é como no consultório. Você pega um adulto de 60, ele tem necessidades de 5, Uhum. né? Uhum. Ele tem É. necessidades egóicas de 5, de Sim, 10 anos, né? sim, Então, sim. também assim na escola, que quando, né, eu estava fazendo a formação, favorecendo a formação docente, as professoras diziam muito isso, mas já não tem mais que fazer isso, tá? Mas ele, naquele momento, por algum motivo, ele está precisando disso. Vamos ver o que é isso que está acontecendo, né? Então, esse tipo de coisa, né? Às vezes eu fico pensando que também quando a escola volta, os professores, não só os professores, tá?
mas eu digo assim, de modo geral, os agentes, né, da escola, quando a gente retorna, inclusive a família, porque a família está com uma dificuldade enorme que eu vejo, tenho trazido isso em alguns trabalhos assim, a família parece que entra na escola e quer dizer o que vai acontecer lá dentro. Ah, é verdade. É um É negócio assim, É. sabe? Tá um negócio tão confuso. Acho que todo mundo meio que perdeu o rebote, assim, né? E aí me faz muito sentido esses ataques. O que é Sim, mesmo que sim, está se atacando? O que foi sim. mesmo? O que foram mesmo esses ataques? Na época a gente discutiu um pouco sobre isso, né, André? O que são esses ataques? O que foram esses ataques? Que talvez fosse uma coisa de uma busca por resistência mesmo, saber se aguenta, saber se tá Uhum. firme ali, sabe? Alguma coisa nesse Sim. sentido. Enfim, parei agora, juro. Obrigada. Mas fiquei pensando. Só antes de passar para a Andréia, ideia, só rapidinho. A- É, é, Ca- Caterine, essa história do Todd, o TDAH e o TEA, né, é uma conta que tá difícil de fechar, né? Porque, assim, na atual situação, na situação que a gente vive, em todas essas situações que a gente falou, como não se encapsular, se retirar, se isolar um pouco, ficar quieto, né? Não, é não olhar nos olhos. Não, isso é TEA, né? Não, se você não aceitar tudo, você não está, se você é um opositor, você não pode se opor, né? E a questão da hiperatividade do déficit, quem nunca, né? Quantas vezes, na verdade, a gente, em algum momento ao longo da nossa vida, estivemos em TDAH? TDAH. Quantas Eu vezes? mesmo. Inúmeras vezes, né? Inúmeras. Mas, enfim, esse é um outro questionamento. Não faz parte da nossa pauta, mas esse é um questionamento meu na minha vida diária. Como eu falei para vocês, eu tenho 152 alunos na escola com 140 laudos Nem. emitidos por psiquiatras e neurologistas, por psiquiatras e neuro, pelos dois. E assim, eu não estou questionando sobre certo e errado, de Isso. forma alguma, não é isso, não estou questionando isso, mas eu estou questionando mesmo com que critérios, como é feito, em nome do quê, enfim, mas acho que esse é um tema bem importante, viu? Daí acho que Andréia, Andréia. pode Eu, falar. oi, oi. Eu só, antes de mais, agradecer. A, fui citada e sempre te levo muito dentro, Juju. E tem uma coisa que tu falaste, mas que eu acho que é importante que tu saliente por conhecer o teu trabalho, que é encantador. Todos nós aqui hoje vivenciamos esse encantamento que você tem pelo teu trabalho e pela paixão, porque se você me diz que no retorno de uma certa situação traumática que assolou a todos na escola, só com muita constância, com muito amor e com muito vínculo que você consegue trabalhar quase um ano depois, né, eu sinto realmente uma pena de não ter mais Juju na coordenação das outras escolas, inclusive das escolas dos meus filhos. Eu sinto muito essa falta, porque quando a gente entende um ataque daquele de dentro, né? Porque o ataque foram dos alunos aos alunos, então ataque de isso, dentro alunos para e saber se a professores. escola estava Uhum. sobrevivendo. Uhum. Sim. Realmente faz muito sentido quando a gente lembra do Winnicott e que as paredes precisavam ser fortes para sustentar aquele momento traumático, quando ele falava das instituições que ele acolhia, mas que infelizmente parecem que certas escolas fizeram só as paredes mais fortes, né? Aqui em Manaus, então, agora as crianças passam por verificação de metal necessário, tá, ok? Os pais agora só deixam os filhos nas portas das escolas, não se entra mais nas escolas, se perdeu alguma coisa, se ganhou outras tantas. Mas Drive-thru de criança, né? Drive-thru de criança. aqui em É esse Manaus agora, nome, né? assim, as crianças ficam no drive-thru, né? E aí as escolas fizeram várias mudanças para se adequar
há um drive que você passa through. Enfim, no meio do caminho, tu tem que deixar teu filho. É um pouco difícil essa situação. Mas o que eu queria lembrar era o teu olhar atento com o início do trabalho Como é que era o nome que os meninos escreviam um livro? O Jovem autor? superautor, O o super... superautor. É só assim, que me parece que quando começou foi um pouco da tua sensibilidade em perceber o uso da tela a favorecer um aluno em especial. E o Foi, quanto o olhar foi. atento pode fazer diferença. Eu só queria que tu falasse 2 minutos sobre isso. A Déia, como eu já disse, ela é minha irmã e ela adora essa parte, então, atendendo ao desejo dela, eu vou falar rapidinho, porque foi assim, era uma criança que a gente já tinha na escola há um tempo, e assim, ela já estava para sair da escola por volta, já era o último ano dela na escola, estava com 13 anos, e a princípio a gente tinha ele não falava, ele não pegava no lápis, tinha uma resistência, não conhecia números, não conhecia cores, nada. Ele ia e ficava ali, ia embora. Depois ele voltava e ficava ali, ia embora. E assim foi a vida escolar do Ali, que eu dei o nome de Ali porque ele estava sempre ali. Até um dia que, por conta da pandemia, a Secretaria de Educação ela entregou para a gente uns tablets. Eles eram muito restritos, mas já eram uns tablets com alguns jogos pedagógicos. Não tinha editor de texto nesse tablet. E na hora que a gente entrega o tablet para o Ali, eu não sei como, não tenho a menor ideia. Até hoje eu olho para aquele tablet e não sei como é que aquilo aconteceu. Ele instala um editor de texto. Alguém que não pegava no lápis, tá? E aí ele mostra de alguma forma que conhece as letras e a professora deixa ele ali. Ele faz um texto naquele primeiro momento, no primeiro contato, de 1.000 palavras, contando na época era um aniversário sobre a Globo, era alguma coisa sobre a Globo. Parecia uma reportagem que ele havia ouvido e ele estava traduzindo ali tal e qual ele tinha ouvido, né? Outra coisa, com 2 erros de português apenas. Alguém que não pegava no lápis. Em vez de escrever Globo, ele escreveu Gloob, o que era muito possível para uma criança que talvez estivesse em contato com Que é uma o canal infantil da Globo. da Globo, exato. Então, com isso, a gente fica muito surpreso na escola e assim, nossa, é um negócio assim, putz, para tudo, né? Para tudo e vamos olhar para isso e, e fica assim aquela coisa linda. Eu realmente fico arrepiada só de falar e daí ele, de alguma forma, ele pega o tablet e me sinaliza que vai botar na mochila, porque lembrem que ele não falava. Tipo, pedindo para levar o tablet para casa. Era proibido. A gente não poderia deixar criança alguma levar o tablet, porque era da instituição, era da Secretaria de Educação, isso era para ser usado, não. Sem nem perguntar para ninguém, me autorizei e disse, claro, você vai levar, é lógico que você vai levar. Peraí, deixa eu te ajudar a botar na bolsa. A gente põe na bolsa, ele leva, e ele traz no outro dia outro texto numa reportagem. Ele não sabe fazer pontuações, mas ele faz paradas no texto. Ele bota assim umas interrupções, ele faz uns espaços maiores, como se fossem as pontuações, né? Então, aí, ok, e aí isso vai se repetindo, os textos vão aumentando, chega um texto a ter 2.000 palavras, praticamente sem erro de português, praticamente sem erro, de um menino que eu falei para vocês que estava no último ano da escola, que não pegava no lápis, não conhecia. A professora estava trabalhando A, número 1, B, e a pessoa me escreve um texto com tudo isso. Bom, então aí a gente começa a investigar e pensa que pode ser uma inteligência superior mesmo, alguma coisa ligada a uma memória extremamente expandida. Então ele estava apenas reproduzindo o que ele podia estar ouvindo em casa, numa reportagem. Já seria incrível, mas enfim, poderia ser isso.
E quando a gente sinaliza para a secretaria, é isso que ela diz, né? É isso que ela diz, como desqualificando essa coisa que a gente achou incrível, né? Ah, não, é só alguém que tem uma memória bacana. E aí eu fiquei arrasada. E daí eu digo assim, não, peraí, calma. Olha só, ali, hoje tu vai pegar o tablet, tu vai ficar com ele, mas eu preciso que você me conte o que aconteceu hoje aqui na escola. Teu dia, mas tu vai me contar, chegar no final, tu vai contar o que aconteceu. E aí ele resmunga. Ele não falava, mas nesse dia ele resmunga, meio me dizendo que não queria fazer. E eu, putz, mas agora tá bom, tá bom, a gente combina. Eu saio da sala, volto no fim da sala. Aí nessa sala acontecem muitas coisas nesse dia. O menino faz xixi fora do vaso, escorrega no xixi, aí se bate, eles começam a rir. Acontecem várias situações e eu um pouco esqueço de ter que estar ali dando atenção. No fim do dia, ele entrega o tablet para mim, né? Vai me cutucar e me entrega. Quando eu olho, aí ele tá lá o texto. Dia tal, da semana tal, na escola tal, os alunos da professora fulana de tal viveram um dia muito diferente. O fulano fez xixi fora do vaso, o outro foi lá, escorregou, caiu. Eu morri de rir. Aí ele conta tudo no texto. E eu olhei para ele assim com uma vontade de chorar, e disse: Nossa, Ali, que legal, muito legal. Aí ele olha para mim e diz assim: Obrigada. Aí eu, não é possível. Bom, com isso aí a gente vai então pensando em como fazer, e aí que surge a ideia da escrita do livro. Pela escrita do livro, como a gente podia contar essas histórias, e o Ali, que sempre teve Ali, ele vai escrever o livro dele, é sobre as emoções. Então, ele vai falar sobre a raiva, sobre a alegria, sobre a tristeza. Então, o Ali realmente saiu dali emoções. É isso. Incrível! Adorei o Ali, Ele é né? apaixonante, o Ali, ele é Ele, ele, apaixonante. ele coloca, né, em xeque o discurso defensivo, tanto da medicalização, quanto da questão médica, quanto da questão da educação, né? Assim, Secretaria de Educação, não, isso aí é isso, É né? isso. Uhum. O diagnóstico, né, como uma defesa. Porque é muito, você se desimplica. Quando a escola busca que o menino tem déficit de atenção, que tem ah, inteligência superior, não dá o mérito, né, para aquela pessoa ali, né, é hiperativo ou tem TOD, é como se ela se desimplicasse, como se não fosse com ela. Então, por isso que é um mecanismo de defesa mesmo da escola, É. né? E aí ela precisa desse laudo, né? Eu recentemente fui numa escola, eu atendo um menininho que vai fazer 4 anos, que perdeu a avó. Os pais se separaram antes, os pais são hoje muito tranquilos, assim, são amigos e vêm e contribuem bastante, são pessoas muito interessantes, mas que dão um suporte para ele, mas no início era assim, meu mundo acabou, onde é que eu vou viver? Eu vou voltar para casa do meu avô, eu vou para casa do meu... Onde é a minha casa, né? Isso ele foi, ele tem, vai fazer 4 anos, quer dizer, ele perdeu esse início da escola, que é tão importante, né? E aí, esse ano, ele entra na escola. Esse ano, que ano passado ele ainda não entrou na escola por conta da desorganização mesmo da família. Esse ano ele entra na escola e a escola chama. Ele acompanha a psicóloga, vamos falar. A escola quase dizendo, ele tem déficit de atenção, ele tem isso, tem aquilo. Eu cheguei por aí, minha gente. Vocês entendem a realidade dessa criança? Eu pedi autorização para os pais para conversar. Uhum. Ele teve todas as perdas, né? Como não ter tudo isso? Né? Ele, a diretora, Tá a vivendo coordenadora tudo. pedagógica não sabia que ele estava vivendo o luto da perda da avó, que ele era o rei da casa da avó, Sim, né? E hoje ele nem entra na casa da avó porque tem uma tia que está deprimida e realmente o mundo acabou, porque aquele mundo que ele vivia não existe mais, né? sim, Ele sim. estava ali tentando se encontrar nessa nova configuração familiar, né? Assim, nada disso é considerado. Uhum. E aí querem porque querem, não, ele tem TOD, ele não sente, ele é agressivo. Bom, ele está se expressando.
né? Ele precisa desse tempo. E vocês precisam se acalmar, né? Porque ele precisa expressar justamente o que ele está expressando. Agora, vocês precisam suportar, vocês precisam acolher, vocês precisam entender a realidade dele. Quando eu saio desse encontro com a escola, a professora vem, me abraça, diz, ó, obrigada, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. A mãe já tinha falado alguma coisa, mas eu não entendia a realidade mesmo, assim, a profundidade Sim, do que ele estava vivendo. sim. Eu disse, ele está em sofrimento, né? Ele Uhum. vai reagir, né? Agora a gente precisa ter paciência para que ele, né, possa se organizar, entender, inclusive, o espaço dele, porque ele não falava com os meninos, ele não sabia como interagir, ele não sabia, ele só convivia com adultos, Sim, inclusive, né? sim. Então, enfim, é só para entender um pouquinho, assim, como a escola se defende, às vezes, quando não dá conta, né, de entrar no mundo subjetivo daquela criança, e aí ela busca, né, que é um outro momento a gente vai falar sobre medicalização, sobre diagnóstico, eu acho importante a gente E, explorar um André, pouco esse eu tema. acho que eu acho, né? Eu acho, pensando aqui junto contigo, acho que essa desimplicação da escola, esse processo de em algum momento negar mesmo, de se afastar, de inclusive afetivamente se afastar, o que é muito estranho, mas ok, vem muito dessa situação assim, dessa guerra velada de projeções e culpas que a gente está vivendo, onde assim, a criança tem TOD, isso é da criança. É. Então, assim, O que a toma. escola pode fazer é adaptar para aquela criança, né? Adaptar o quê? Pois Avaliações. é. Avaliações, ela adapta É, avaliações, porque isso. não são Mas não se adapta à não, criança, às não, é necessidades exato. reais da Não, criança, não, 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 não. né? É adapta uma As avaliação. subjetivas está. Exato. E assim, acho que vem muito dessa situação de aí medo, botando medo agora na instituição por conta de que a educação. Assim, o que eu queria dizer é assim, que agora tudo é. Então eu vou te processar, eu vou para o Ministério Público. Então, uma judicialização, eu entendo que o judiciário ele é fundamental, fundamental. Mas cada um no seu cada qual, não é mesmo? Acredito que com a escola a gente não precise judicializar algumas questões. Na escola, o lugar é da fala, é do diálogo, é da troca, é do problema. Escola é problema, todo dia muitos Conflito o tempo problemas, todo, né? conflitos o tempo todo. Mas não necessariamente a gente precisa de um juiz de direito para resolver aquela questão. E Como quando se os precisar, adultos, ok. como se os adultos da escola não tivessem autoridade para isso, né? Exato. Exato. Então, o laudo do doutor Fulano, o Ministério Público diz isso. Então, a gente vive tempos onde está muito assim. E peraí, mas o que diz a escola? Qual é o nosso posicionamento? Qual é a nossa luta? Porque a gente precisa lembrar que existem lutas que serão. E a escola ela é um lugar de luta, independente de qual seja ela, e nós não estamos falando de polarização política de forma alguma, de lutas sociais, de lutas culturais e como fazer isso tudo acontecer, né? Então, acho que nessa hora a gente está falando muito dessa escola que está bem acuada, tá com medo tá se recolocando, tá se reencontrando e se reencontrando com todos esses diagnósticos, tendo que fazer várias adaptações numa rotina da qual ela escola dominava e agora ela não domina mais, agora o juiz determina que tem que ter um mediador, o neurologista fala aquilo, o terapeuta ocupacional vai dizer mais alguma coisa, e assim, que poderia ser tudo muito bacana, a gente podia ter um percurso muito legal com todo mundo conversando, mas acaba que as falas são de muito ataque. Não há uma roda de conversa como a gente está fazendo aqui, né? Há quase um laudo de fala mais que aquele outro laudo. Então, agora este laudo vale mais do que aquele outro. É Como que o diria laudo, assim? é que o laudo cala.
O laudo, exatamente. Ele Pronto, finaliza, ele, exato, né? como é que pode? Uma folha de papel, é, aqui de forma alguma diminuir, mas só falando assim, como é que uma folha de papel com 4, 5 parágrafos pode dizer tudo daquela pessoa, daquele ser em pleno desenvolvimento na escola? Então, assim, o laudo ali a gente emoldura e bota ali engessado. Não Uhum. mexe mais para lado nenhum, só segue aquilo lá. Putz, aí como assim, né? Aí a gente perde a Que parte bom, mais legal que é o movimento. que bom que existem Alis, que bom que Ai, existem Jujus, né? Gente, olha que delícia. A gente passou 11 minutinhos do nosso tempo, mas bem merecidos, assim, porque foi muito bacana esse encontro. Obrigada, Juliana, por tua disponibilidade, né? Foi muito bom, faz a gente pensar, faz a gente, né, realmente dar um fôlego, né? Areja, né? E é necessário, né? é. Andréia, Obrigada, muito gente, obrigada. por estar Obrigada a aqui. cada um de vocês. Obrigada mesmo. Eu adorei estar aqui. É muito bom. Sempre que possível, eu estou por aqui. É só chamar Ai, que eu que estou por bacana, aqui. que bacana. Vamos falar Obrigada. sobre educação como é que crianças, me diga a Ah, nomenclatura. sim, a escola é uma escola especializada para crianças atípicas, neuroatípicas, que Neuroatípicas. agora é esse nome que a gente tem usado, né? Até porque winnicottiana, como somos, essa palavra normal não tem a menor condição, Não. normal é normal. Então, a ideia é a questão do funcionamento neuroatípico. Então, eu acho que é um tema interessante para a gente pensar depois e talvez convidar alguém também para falar sobre diagnóstico. Sim, Vamos pensando, vamos amadurecendo essa ideia, acho muito bacana para a gente pensar essas obrigada. questões na escola. Beijo, obrigada, Beijo, gente. obrigada. Paulo, Tchau. Luciane, Camila, Andréia. Obrigada. Tchau, Cá. Obrigada, Obrigada, Juliana. tchau. Beijo, Excelente, André. foi Até amanhã. excelente. Olha, Até a obrigada. próxima. Boa Até, tchau, noite. Beijo. Tchau, tchau. 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 Até amanhã, André. Até, Cá. Beijo, meninas. Muito Beijo, obrigada, Ju. viu? Beijo. Tchau, Até obrigada. amanhã. Tchau, tchau. Mas por que não sai agora?